Amém? Nós estamos alegres, felizes com a presença de Deus, entendendo que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, né? Nós queremos louvar a Deus pela vida dos irmãos e agradecer aqui pela grata oportunidade. Graças a Deus. Meus irmãos, tome seu assento, glorificando o nome de Jesus. Estamos aqui felizes na noite deste dia. Eu agradeço aqui as saudações do bem-vindo do Corpus Alves, eu e minha esposa, e o nosso pequeno José, que está nos acompanhando hoje. E minha saudação especial aqui, o evangelista Ronaldo, que aqui está à frente do trabalho, junto à sua esposa, e também o presbítero irmão Paulo Ricardo, que aqui está, né? De ser um fiel escudeiro, assim como todos os obreiros aqui locais, a igreja, Asa Branca, que aqui está servindo ao Senhor fielmente, adorando, bendizendo o nome de Jesus. Nosso vice-presidente, pastor Paulo, que está aqui também conosco na noite deste dia. Queremos agradecer a Deus pela vida dele, ainda recuperando-se, né, de um acidente que sofreu, mas já está ativo nos cultos, na obra, enfim, Deus está abençoando, né? Evangelista São Paulo Rafael, nosso coordenador de missões, que tem feito um brilhante trabalho junto ao departamento e os seus assessores de missões que estão nas congregações, e neste falo aqui na pessoa do nosso presbítero Fábio, que nos fez o convite para estarmos aqui bondosamente neste dia, né? Na verdade, nós estamos programando esta data já faz alguns dias e por 2 ou 3 vezes, eu acredito, nós tivemos que protelar a data, né, deste culto de missão, mas aprove ao Senhor que hoje deu certo, né, de estarmos aqui. A quarta passada seria o dia, de fato, mas as chuvas, né, e eu precisei fazer uma viagem também de última hora, não estava na cidade, mas louva a Deus, né, que deu a flexibilidade, então, de estarmos aqui nessa noite. É um culto com caráter missionário, de conscientização missionária. Como aqui já foi dito, nós temos os nossos missionários que nós estamos apoiando, né? E já estivemos ali no campo de missões. Hoje mesmo falei com o pastor Emílio, que está no Uruguai. Ele tem 62 anos, é um pastor por excelência, um servo de Deus que serve o Senhor junto com a sua família, e ele precisou passar por uma cirurgia, né? Fez uma cirurgia da próstata e estava marcada há algum tempo. Ele estava aguardando pelo sistema de saúde lá no Uruguai e foi bem rápido, graças a Deus. Então deu tudo certo, ele já está em recuperação. Mandou notícia hoje, né, que está correndo bem a sua recuperação. O senhor pegou esta semana e agora passará por um período, né, de alguns dias de recuperação da sua saúde, para já poder estar ali atendendo a igreja, onde está em Baltazar Cruz, Pueblo Sequeira e Colônia Palma, né, onde está sob os seus cuidados, e que a nossa igreja aqui de Imbé tem também alcançado uma bênção, né? Recursos ali, enfim, levamos um carro para que ele pudesse atender as igrejas. Seu carrinho ali estava muito debilitado, e quando em viagem até lá, nós viemos e chegamos à conclusão, junto ao nosso evangelista Paulo Rafael, né, que faríamos uma ação para comprar, adquirir um automóvel. E nós compramos o carro, graças à misericórdia de Deus e ao apoio dos irmãos, né? E no mês passado, foi nesse mês, setembro, né? No mês de setembro, que foi o mês passado, nós terminamos de pagar o carro. Nós ficamos devendo algumas prestações, né? Não sei, foi 8 prestações, né? E nós terminamos, o departamento de missão terminou de pagar estas prestações do automóvel que está lá servindo o pastor Emílio no mês passado, né? Então, graças a Deus por isso.
a nossa intenção é direcionar agora o recurso dessa parcela do carro para um missionário ali do Uruguai, não para o pastor Emílio, mas para um obreiro que está ali auxiliando em uma congregação, né, que fica distante 80 quilômetros de chão da onde ele está, e que tem 3 filhos, e sua prebenda, né, é muito pequena, tendo em vista a necessidade, né? 3 filhos ele tem para sustentar, trabalha de tempo integral na obra, e aquilo que ele tem recebido não é suficiente para ter uma vida pelo menos digna, né? Das coisas primordiais, né? Triviais, que uma família precisa. Mas temos certeza que Deus vai continuar abençoando a mão, né? A boa mão dos irmãos que contribuem, né? Porque sempre é dito, eu sempre digo isso desde que cheguei aqui em Imbé: missões se faz de 3 formas: com as mãos dos que contribuem, com os pés dos que vão e com os joelhos dos que oram. Então há um grupo, há uma igreja orando, já que nós não podemos estar lá, mas a igreja está unida orando, e também a igreja está contribuindo, né, com a obra de Deus que está sendo realizada naquele lugar. Salvação de almas, batismo com o Espírito Santo. Nós temos plano de ir até, eu estarei no Uruguai agora em novembro, mas não vai ser nesta parte do Uruguai, estarei em outra parte, em outra região, mas temos planos, né, de ir este ano ainda até o lugar ali onde estão os nossos irmãos que estamos apoiando, ajudando, servindo a Deus ali com a igreja, né? Eu vou estar em outra região do Uruguai, no trabalho, que aí já é um campo autônomo, os irmãos não precisam de auxílio missionário, já é uma igreja estabelecida, né? Tem um pastor, presidente lá, e eu vou estar lá junto com os irmãos, com as irmãs do Círculo de Oração, num congresso feminino que elas estão realizando, e nós vamos estar lá levando uma palavra de Deus, né? Como é muito longe do local onde está o pastor Emílio, não sei se terei possibilidade, devido estaremos lá no sábado e domingo, e já na segunda eu tenho compromissos inadiáveis aqui, estou falando lá de novembro, aqui no Brasil. Eu não vou poder passar lá, a menos que eu consiga uma vaga na agenda durante a semana que precede o trabalho, né? Eu estou estudando isso para ver se a gente consegue ir até lá, para conversar com os irmãos, tirar mais umas fotografias, participar do culto, para que os irmãos possam estar aqui inteirados, né, de tudo que está acontecendo, pelo menos ali no Uruguai. E assim como fala o nosso evangelista Paulo e o nosso querido Fábio, que aqui está conscientizando os irmãos, nós temos o pastor Yasmani, né, que está no país da Bolívia, Santa Cruz de la Sierra, aonde ele também está ali cuidando da igreja, e a obra do Senhor tem sido próspera naquele lugar. Nós enviamos uma pequena ajuda, um pequeno recurso para ele. Então há uma semente da Igreja Assembleia de Deus de Imbé, tanto no país do Uruguai, quanto também no país da Bolívia, né? Você, quem sabe, nunca foi lá e talvez nunca irá em toda a sua vida, mas se você contribuiu com a sua ajuda, com o seu recurso para o departamento missionário, a sua semente está chegando lá, né? De uma forma especial. Pessoas que de verdade precisam da nossa ajuda e que carecem de levar a palavra de Deus. Disse o apóstolo Paulo que aqueles que presidem sobre vós, eles são dignos de duplos honorários, tem que receber 2 vezes. Eu estou recebendo meia, né? E eu preciso receber 1 vez e meia mais do que eu estou recebendo, né? Isso foi o Paulo que escreveu, está na Bíblia, não é fruto da minha imaginação. Se você quiser ficar bravo, fique bravo com o apóstolo Paulo, que foi o plantador de igrejas, né? Se Paulo estivesse aqui hoje, ele fundava uma igreja em cada esquina, né? Mas nós temos quase isso, nós temos 10 congregações dentro da cidade de Imbé, que é uma cidade pequena em extensão geográfica, né? Você pega lá da ponte até aqui
a Imara, né? São aproximadamente aí 12,5 quilômetros de extensão da cidade. Dentro desses 12,5 quilômetros nós temos 10 igrejas, né? Então a cada 1 quilômetro nós temos uma congregação. Você pensa bem, né? A cada 1 quilômetro da cidade nós temos uma igreja. Então, lugar para participar do culto é o que mais nós temos. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Queridos, dito isso, eu quero falar da palavra de Deus junto com os irmãos, que está no livro de Provérbios. Eu quero pregar uma palavra que eu já preguei ela algumas vezes na minha vida, e sempre relacionada à missão, mas eu acho pertinente falar sobre ela hoje. Eu sempre tenho constrangimento de tornar a falar de um assunto que já falei. Eu estava conversando com um pastor que prega, e ele me disse para mim que pregou uma mensagem, já está chegando quase a 1000 vezes a mesma mensagem. Ele agora está ficando boa, pastor. Eu aprendi o tempero direitinho, né? E agora já não erro mais a receita, sempre pronta. Mas eu estou bem longe de pregar as 10 vezes essa daqui, né? Então eu quero compartilhar com vocês o texto bíblico. Talvez muitos aqui nunca viram falar a respeito disso, o pastor Paulo tem certeza que já, mas ele dá glória a Deus igual, né? Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 30, e os versículos de número 15 e 16. Provérbios, capítulo 30, versículo 15 e 16. Todos que têm a sua Bíblia poderão acompanhar junto conosco a palavra de Deus, e nós louvamos a Deus pela vida de todos os irmãos que aqui estão, louvando ao Senhor, essa querida igreja aqui da Asa Branca, que serve a Deus. Os irmãos estão aqui servindo ao Senhor, e a gente não é sempre que pode estar aqui, mas temos aqui os nossos encarregados que estão aqui trabalhando para o Senhor, servindo a Deus junto à igreja, fazendo todo o esforço possível para melhor atender os irmãos com carinho, com amor, né? E o preço do amor, ele é muito alto. O amor cobre multidões de pecados, né? Então eu louvo a Deus pela vida dos nossos encarregados, que aqui estão servindo ao Senhor, trabalhando aqui em prol desta querida igreja. Amém? Versículo 15 do Provérbios de número 30, palavras de Agur. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim o texto sagrado: a sanguessuga tem 2 filhas. Amém? Amém. E elas se chamam Dá e Dá. Amém? Vocês já viram essa palavra aí? Já? E há 3 coisas que nunca se fartam, e uma quarta que nunca diz basta. Elas são a sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água, e o fogo que nunca diz basta. Amém? Tome seu assento, glorificando o nome de Jesus. Meus irmãos, o rei Salomão está no desenvolver do seu livro da sabedoria, e ele toma para si as palavras de Agur, este sábio, que aparece aqui usando as suas palavras, o rei Salomão, perante todo o capítulo 30 do livro de Provérbios. E já no capítulo 31, o rei Salomão toma as palavras de o rei Lemuel. Mas no capítulo de número 30, ele está usando as palavras de um homem muito sábio, um homem sábio da época, chamado Agur. E ele está expondo aqui algumas verdades, e ele então agora, a partir do versículo 15, ele passa a falar sobre a sanguessuga e 2 filhas que ela tem. E depois ele fala sobre 3 coisas, ainda no versículo 15, que não se fartam, e uma quarta que nunca diz basta. E no versículo de número 16 ele relata quais são essas 3 coisas que nunca se fartam, e a quarta que nunca diz basta, né? A palavra sanguessuga traduzida do hebraico, né? É um termo que é usado unicamente aqui no Provérbios, e significa chupadora de sangue.
A sanguessuga é um verme, um parasita, né? Segundo os historiadores e os cientistas, existem mais de 15 mil espécies de sanguessuga espalhadas no mundo inteiro. O comentarista bíblico Norman Champlin afirma, na verdade, metaforicamente, que a sanguessuga refere-se a um indivíduo a alguma circunstância debilitadora, gananciosa e extremamente egoísta em suas exigências. E ele diz mais: a sanguessuga é um modelo do egoísmo e da ganância. Logo, nós aprendemos que os filhos que a sanguessuga tem, ou seja, ela tem 2 filhos ou 2 filhas, quais são os nomes delas? Dá e Dá. O nome de uma filha Dá é o egoísmo e da outra é a ganância. Então, a sanguessuga com as suas filhas é o modelo do egoísmo e da ganância. Amém, irmão? A sanguessuga, então, tem essas 2 filhas, Dá e Dá, mas o que isso quer dizer e o que tem a ver com a vida cristã? Muito simples, a fácil aplicação aqui. Você precisa saber que muitas pessoas querem sugar de você todas as suas energias, toda a tua inteligência, toda a tua generosidade, todo o teu tempo. Há pessoas que nunca se fartam, estão insaciáveis. Elas sempre querem mais, nunca estão satisfeitas. O sábio declara isso dizendo que o seguinte: estas pessoas, elas são gananciosas e elas são egoístas. Pensam somente em si próprio e os seus olhos nunca se fartam da ganância que está sobre os seus olhos. Na nossa vida nós vimos pessoas que sugam tudo de nós, que se aproximam de nós quando temos alguma coisa a oferecer. Dificilmente você vai ver pessoas neste perfil se aproximarem de pessoas que precisam, de pessoas que têm necessidades. Mas a sanguessuga, sendo ela um verme, um parasita, ela precisa de um outro corpo para sobreviver. Ela precisa se alimentar de algo que não é seu. Ela não planta. Ela faz parte de uma cadeia parasitária que precisa estar grudada em um outro animal para poder continuar sobrevivendo. Então nós entendemos que este paradoxo que está aqui explícito na Bíblia Sagrada nos leva a entender, sobre uma aplicação bíblica, que existem pessoas no meio da sociedade que são como as filhas da sanguessuga. Elas são insaciáveis, gananciosas. O Espírito de Cristo, de fato, não habita nelas. Não há um contentamento real sobre as coisas de Deus. Aquele que tem e que busca o Espírito Santo do Senhor, ele tirou a sua visão, ele tirou as suas perspectivas, ele mudou o seu ponto de vista, a sua esperança. Já não está mais firmada, estribada em coisas terrenas, mas agora ele está olhando para o céu. Sua esperança está em nome do Senhor. Sua esperança está em Jesus. Sua esperança está na palavra de Deus. E sobre a palavra de Deus, ele tem um contentamento real sobre todas as coisas. O mundo passa por uma inversão de valores. E nos dias atuais, aquilo que nós mais lutamos para ajudar, auxiliar as pessoas, chama-se um sentimento chamado ansiedade. A ansiedade promove, enfim, a depressão. As pessoas estão lutando cada dia mais com este sentimento chamado ansiedade. Eles não sabem o que fazem para controlar a ansiedade. Há um sentimento que parece que o coração dentro do seu peito vai explodir, que a sua alma não vai suportar. As pessoas não sabem lidar com a ansiedade. Já dizia o antigo e velho pregador Billy Graham:
O remédio para controlar a ansiedade não é outro senão a leitura da palavra de Deus. O crente contemporâneo, o crente da sociedade atual, o crente do mundo moderno, ele faz tudo durante o dia menos ler a palavra de Deus. O salmista disse que bem-aventurado é aquele homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, que lê a sua palavra e que nela ele medita. Ele não só lê, mas ele medita na palavra. Ele faz a leitura e depois de fazer a leitura ele medita na palavra. O Senhor tem idade para ser mais do que meu pai. E o Senhor viveu um outro tempo da igreja. O Senhor viveu um tempo em que os crentes iam para o estudo bíblico e que os crentes abriam a Bíblia em casa, entre família, e liam a Bíblia para os seus filhos. O Senhor viveu um tempo em que se lia a palavra e quando se reunia com as pessoas que tinham um pouco mais de entendimento, a despeito de que não havia recursos teológicos, não havia tanta praticidade de entendimento da palavra de Deus, mas este tempo era um tempo em que os homens se assentavam para meditar na palavra de Deus. Era a leitura e depois a meditação na palavra de Deus. Ruminar a palavra de Deus, ficar remoendo aquilo, ficar buscando entendimento daquilo. O coração, a alma era saciado do entendimento da palavra de Deus, da meditação da palavra de Deus. Nos dias atuais nós paramos e quando nós vimos, nós estamos nos assemelhando, não que aqui tenha alguém, mas nós estamos nos assemelhando aos filhos da sanguessuga, porque nós nos deparamos em um entendimento apenas de dar e dar. Quando nós vimos o perfil atual do modelo das pessoas da sociedade atual, nós vimos que não há contentamento com a palavra. As pessoas vêm para a igreja, voltam para casa e cada vez a ansiedade aumenta mais. Cada vez se quer mais, cada vez se busca mais, cada vez nós queremos comprar mais. O nosso objetivo era adquirir um carro, adquirimos um carro, nós queremos melhorar o carro. E nós não descansamos enquanto isto não se cumpre. Nós queríamos comprar uma roupa, e enquanto nós não compramos aquela roupa, nós não terminamos, nós não nos acalmamos e nós não descansamos o nosso coração, enquanto aquela roupa não está no nosso corpo. Mas quando compramos aquela roupa, nós já começamos a pensar no cabelo, nós temos que arrumar o cabelo. E quando termina o cabelo, nós já pensamos que o nosso sapato já foi usado mais de 2 ou 3 vezes. E nós precisamos usar e comprar um outro sapato. E nós estamos compreendendo, enchendo o nosso coração de ansiedades, de coisas terrenas, aonde a traça e a ferrugem come, aonde a traça termina, aonde o consumismo desenfreado cada vez aumenta mais. Esta ansiedade no coração das pessoas, nos levando a um ponto de egoísmo que nós, até mesmo crentes, pensamos somente em nós mesmos. Nós não abrimos a mão para contribuir. A obra de Deus, ela é feita de uma organização, de um corpo que se une em um propósito. Qual o propósito? Evangelizações, missões, buscar almas, admoestação, aprender a palavra, estar na estatura certa, buscar os preceitos bíblicos, buscar os preceitos divinos, estar na direção de Deus, debaixo da normativa, na orientação divina. Mas nós, como crentes, consumistas que estamos nos tornando por causa da falta de leitura da palavra, estamos deixando de nos importar com o próximo, estamos deixando de nos importar com aquele que precisa, aquele que está dependendo do auxílio da nossa mão. Nos levantamos, trabalhamos, cansamos, fatigamos, não descansamos, trabalhamos, aleluia, corremos, buscamos e gastamos a vida inteira em busca do dinheiro, e cada vez mais estamos ansiosos, cada vez mais estamos estressados, cada vez mais nós estamos e cada vez mais nos aproximando deste consumismo desenfreado. Não há paz, nós não temos paz para descansar à noite, nós não temos paz e descanso para estar em família, porque nós sempre estamos lutando e perguntando e querendo mais e mais.
Aleluia. O sábio disse o seguinte, ele descreve exatamente isso, para depois aplicar o versículo seguinte. A sanguessuga, ela tem 2 filhos ou 2 filhas, a saber, os seus nomes são Dá e Dá, e descrevemos ela como egoísmo e ganância. Quando nós não abrimos mão do egoísmo e da ganância pessoal, nós não sentimos a necessidade, o desejo de dar alguma coisa, de contribuir alguma coisa. Nós não sentimos este desejo de abençoar, nós só queremos ser abençoados. A nossa oração para de ser abençoe fulano, e nós começamos em nossa oração apenas pedir, pedir e pedir, porque o egoísmo está ligado diretamente à ganância. Nós pedimos para nós nos lembramos de orar quando precisamos de alguma coisa, nós nos lembramos de dobrar o joelho, de pedir para Deus, e às vezes até bravo ficamos com o Senhor, porque Ele não está atendendo o nosso pedido, porque a nossa oração consiste apenas em pedir para nós. Mas Ele disse o seguinte, sobre isso, diante de tudo isso, há 3 coisas que nunca desbastam, ou que nunca se fartam, e uma 4ª que nunca desbasta. E a primeira coisa que não se farta, ele diz assim, é a sepultura. Esta sepultura está aberta. Você está entendendo isso? A sepultura está aberta. Aberta para quem? Para todos nós. De fome no mundo inteiro morre mais de 8 milhões de pessoas por ano, só de fome. Veio o Covid e pintaram um horror, prenderam-nos nas nossas casas, e agora a Organização Mundial da Saúde já entende e declarou pública e abertamente que o maior erro que cometeram na sociedade foi prender e confinar as pessoas em casa. Depois que passamos 3 anos reclusos, usando as máscaras, trancafiados dentro das nossas casas, o mundo está perdido. A morte está tragando pessoas. Se nós levantássemos um censo de quantas pessoas morreram hoje, ou quantas pessoas estão morrendo agora, neste momento, enquanto nós estamos aqui no culto, há muitas pessoas perante o mundo inteiro morrendo. Sabe o que é isso? Agur descreve na sua sabedoria, a sepultura não se farta. Mas sabe o que ele diz? A sepultura não se farta porque o egoísmo e a ganância estão ligados a nós. A sanguessuga tem 2 filhos e eles estão ligados em nós. A ganância e o egocentrismo, o egoísmo, são parasitas que precisam de um corpo, e este corpo muitas vezes está sendo achado em nós, na igreja, na sociedade, nas nossas famílias. E nós paramos de olhar para aquilo que realmente tem valor e só conseguimos olhar para aquilo que tem preço. E a Bíblia diz que nós precisamos olhar para o necessitado, porque mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. E nós estamos preocupados conosco, com o nosso bem-estar, com a nossa saúde. Estamos preocupados somente com a nossa integridade pessoal. Estamos preocupados apenas se nós temos ou não temos para sobreviver hoje ou amanhã ou durante um mês. Mas não estamos nos preocupando na maioria das vezes com o próximo. Há muitas almas que estão morrendo sem Cristo, sem Jesus, sem esperança. Há muitas almas que descem à sepultura hoje, neste momento, que nunca tiveram dentro de uma igreja, que nunca tiveram contato com um crente, que nunca tiveram contato com uma exposição da palavra de Deus. E nós crentes estamos sobejando Bíblia Sagrada, estamos robustos, estamos bem alimentados e não estamos nos preocupando com tudo isto que está acontecendo no mundo. A minha mensagem de hoje é um alerta para você que me ouve aqui. Talvez você já tenha ouvido esta mensagem uma outra vez, mas eu te trago esta conscientização
administração porque acho que neste momento entendo que ela é necessária e aplicável. A sepultura ou seja, ela é insaciável. Não se farta hoje, não se fartou ontem, não se fartará amanhã. Ela continua tragando pessoas, ela continua tragando vidas. Não é o eixo importante disso, não é que morreu, mas é que morreu sem Cristo, porque a morte nada mais é do que um veículo que nos conduz à vida eterna, ou a sentença de morte eterna. O problema não é morrer, o problema é morrer sem Cristo, porque morrer está morrendo hoje, neste momento, crentes e não crentes. Mas aqui o que o sábio diz é que a sepultura está aberta, tragando vidas, tragando almas para o inferno. Não existe outro meio de salvação. Jesus disse que a salvação não pode ser obtidas por boas obras. Engana-se aquele que acha que vai entrar no céu porque estendeu a mão para alguém necessitado. Isto é obra da fé, é fruto do Espírito, é generosidade, mas não traz salvação. A salvação é por meio de Jesus Cristo. A salvação é por meio da pregação da palavra de Deus. E a palavra de Deus precisa ser pregada com autoridade, por homens e mulheres cheios de Deus e da sua autoridade, que preguem que o pecado mata, que o pecado escraviza, que o pecado aprisiona, que o pecado traz a morte, o pecado cauteriza a mente, mas que Jesus Cristo, através da sua palavra, liberta, transforma, salva, cura, regenera, batiza com o Espírito Santo e leva o crente para morar no céu. O que o Salmo está dizendo é o seguinte: enquanto nós estamos presos nos nossos egoísmos, sendo sugados pela ganância que está diante dos nossos olhos, sendo sugados e perdendo o nosso tempo pelo egoísmo pessoal, de querer o bem-estar, sem pensar no próximo, sem pensar na igreja, sem pensar na coletividade, a sepultura continua tragando almas, a sepultura continua tragando vidas, a sepultura continua matando pessoas sem Cristo, sem Deus e sem esperança. Mas sabe qual é a boa notícia? Que hoje aquele que tem o poder de fechar a sepultura está aqui. A Bíblia diz que ele morreu e ele foi nas profundezas do inferno e da morte. E a Bíblia diz que ao terceiro dia, sim, ao terceiro dia, ao amanhecer de domingo, o primeiro dia da semana, ele ressuscitou de dentre os mortos. E quando ele ressuscitou de dentre os mortos, significa que ele tinha ido no inferno. Ele pegou a chave do inferno e da morte e disse: ó morte, aonde está o teu aguilhão? Até aquele momento, eu e você estávamos sujeitos às sanções da morte, estávamos sujeitos às sanções do inferno, mas a partir daquele momento ele disse: ó morte, aonde está o teu aguilhão? Quando ele ressuscitou, ele trouxe sobre si, consigo, o poder sobre a morte. Sabe o que ele prometeu? Aquele que crê em mim, aquele que está comigo, aquele que professar a minha vida, o meu nome como único e suficiente Salvador, há de ressuscitar, sim, há de ressuscitar aqueles que estão mortos. Quando soar a trombeta de Deus, quando ouvir a voz do arcanjo, ele voltará para buscar a igreja. Aqueles que estão vivos, Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele disse: de maneira nenhuma precederão aqueles que já morrem, mas se você tem alguém que morreu em Cristo, este alguém vai ressuscitar. E como eu sei, entendo que isso é possível, porque o primeiro que ressuscitou andou sobre a terra por 40 dias, e depois de 40 dias que ele apareceu aos discípulos, que ele pregou a palavra, que ele esteve sobre a face da terra em cima, que ele conversou com os homens, que ele, glória a Deus, esteve presente junto com os discípulos, ele foi assunto ao céu e ele disse: eu vou para o Pai,
Que dia? O dia que soar a trombeta, o dia que ouvir a voz do arcanjo, o dia que ele voltar, glória a Deus, ressuscitarão aqueles mortos em Cristo. Pastor, e aqueles que morreram sem Cristo continuarão mortos, mas aqueles que morreram em Cristo, crentes, na igreja, servindo a Deus, que se arrependeram dos seus maus caminhos, eles ressuscitarão e receberão um corpo, a semelhança do corpo que ele recebeu quando ressuscitou, um corpo incorruptível. Mas ele está contando, e essa palavra que eu prego hoje é para você, que talvez por algum momento de deslize na tua vida, você permitiu que as filhas da sanguessuga, elas se alojassem no teu corpo físico, e você passou a entender, ou apenas dar razão para o seu egoísmo, para o seu bem-estar pessoal. A palavra de Deus nesta noite é: a sepultura está aberta. Você não se importa com isso? Você vai voltar para casa e vai ter uma noite de sono tranquilo, mesmo sabendo que neste momento, enquanto você dorme, há milhares de drogados, prostitutas, muçulmanos que nunca ouviram uma palavra de Deus, estão descendo a sepultura sem ouvir uma palavra, porque nós estamos indiferentes. Talvez você possa dizer hoje: pastor, mas eu sou tão insignificante. O meu raio de conhecimento de pessoas é tão pequeno. A quem eu vou influenciar? Ao teu vizinho, a um familiar. Ele está sujeito a morrer hoje, amanhã a sepultura não se farta. Mas Cristo conta contigo. E se porventura os filhos da sanguessuga estão agarrados, esses parasitas infernais, sugando o teu tempo, sugando a tua alma, sugando o teu desejo de estar na igreja, porque a igreja está dormente, inerte diante de tudo que está acontecendo, pessoas morrendo, pessoas sem Deus. Antes de vir ao culto, seria importante para os crentes dar uma passada nos hospitais, entrar na UTI. Antes de vir ao culto, seria importante para os crentes passar pelas bocas de fumo, onde há jovens, crianças, perdendo a sua vida lá, e os seus filhos estão ainda na igreja, e você não se lembra de agradecer a Deus por isso. Antes de vir na igreja, seria importante conversar com alguém que está em estágio terminal de doença sem cura, para ver se ele não gostaria de voltar no tempo e ter aquele tempo que agora a doença não permite que ele tenha, pois a morte está chegando para ele. Antes de vir ao culto, seria importante fazermos estas considerações, porque participaríamos de um culto não morto, mas um culto vivo, tendo o entendimento que aqui hoje pode ser o nosso último dia, a nossa última oportunidade, mas que Cristo está aqui. Aleluia! Jesus está aqui. Ele é o único que pode fechar as portas da sepultura. O sábio disse: a sanguessuga espalhou parasitas, e eles são dois: egoísmo e ganância. Nós só queremos pedir mais, só pensamos em nós, só pensamos no bem-estar. Aleluia. Estamos despreocupados com a evangelização, estamos despreocupados com missões, estamos despreocupados se alguém está aceitando a Cristo ou não. Uma prova disso é o esfriamento nos cultos de batismo bíblico. A igreja está ausente. A igreja não se alegra em ver uma alma que está batizada nas águas, que está se arrependendo, dando confissão pública de fé. Nós não temos alegria em ver alguém que saiu de lá, que foi convencido. Eu e você, talvez você é como eu, que não foi nascido em lar cristão. O quão difícil é para ganhar uma alma, para o Espírito Santo trabalhar na vida da gente e entrar na igreja, abandonar toda a carga do mundo
mundo estar aqui no culto, dizendo: eu quero este Jesus, eu quero servir este Jesus que eles estão pregando. Aleluia! Quando alguém aceita este Jesus que diz: eu quero abandonar tudo que eu estava vivendo, porque eu encontrei um amor neste Cristo que eu não achei em lugar mais algum. Naquele momento a porta da sepultura se fecha, porque a sepultura pode tragar o corpo deste crente, mas a alma dele agora pertence a Cristo. Você está entendendo isso? São 9h30, eu quero orar por você. Eu não vou falar sobre o mar estéril, eu não vou falar sobre a terra que não se farta de água, e nem tampouco sobre o fogo que nunca desbasta, mas que você possa voltar para a sua casa consciente de que se essa mensagem, se este sermão que você ouviu apenas uma introdução, tirar o teu sono, ou pelo menos o teu descanso em casa, de que você precisa fazer um pouquinho mais para Jesus, eu já vou poder glorificar a Deus, porque este culto é um culto de conscientização de missões. Aleluia! E missões não é simplesmente cartazes e panfletos. Missões não é simplesmente tirar dinheiro das pessoas. Missões é se importar com o próximo. É a obra primária da igreja. Jesus deu esta ordem missionária à igreja. Quando ele aparece aos discípulos depois de haver ressuscitado, ele aparece aos discípulos que não estavam acreditando que ele havia ressuscitado, e ele disse o seguinte: ide por todo mundo e preguem a minha palavra. E aí ele diz o seguinte: quem crer na palavra que vocês pregarem e for batizado será salvo. Amém? Então missões não é algo que foi inventado por mim ou pelo departamento da Igreja Assembleia de Deus de Imbé. Missões não é fruto da mente de homens. Missões é a primeira e única ordem que Jesus deu depois de haver ressuscitado. Ele não mandou matar a fome daqueles que estão com fome. Ele não mandou assistir os pobres, mas ele disse: ide por todo mundo. Ache na Bíblia um texto depois de ele haver ressuscitado que seja diferente deste. Ele disse: ide por todo mundo. Os pobres sempre o terão. Aqueles que têm fome sempre existiram. Jesus estava preocupado era com a alma. Porque mesmo que nós não consigamos saciar a fome física de alguém aqui, por causa da debilidade dos nossos recursos, nós temos a obrigação como crentes de anunciar que Jesus está vivo, de anunciar que se este pecador não se arrepender dos seus maus caminhos, o inferno espera com toda a potestade maligna, mas que existe um Deus que pode lhe salvar, que existe um Deus que pode lhe resgatar das garras de Satanás. Não existe nada, nem um mecanismo, nem uma manobra humana, nada que o homem criou com toda a ciência avançada, com toda a tecnologia que existe agora, em pleno século 21, nada pode salvar o homem do inferno, a não ser o sangue de Jesus Cristo. E todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. E todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Mais uma vez eu repito: e todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Salvo da condenação eterna, salvo da morte, salvo do pecado, salvo da mentira, salvo do engano, salvo da ganância. Aleluia! Eu quero orar por você hoje. Eu quero orar pela sua vida hoje. Eu quero convidar você a estar de pé neste momento. Aleluia, glória a Deus. Eu quero orar por você. Aonde está o primeiro missionário que quer ajudar a fechar a boca da